Os integrantes e responsáveis pela confecção deste trabalho são Silvio Santos, Fernando Linhares, Henrique Monteiro e Ricardo Felipe. Bom, quando a gente pensa em pesquisar alguma coisa na internet, qual é a primeira palavra que vem na nossa cabeça? Bom, Google, né? Não vem Yahoo, Bing, Baidu. O Google é unânime nesse quesito. Bom, esse trabalho vai ser todo moldado em funções do Google que muitas pessoas desconhecem, como tradutor ou coisas do tipo, direto do buscador, que pode agilizar muito no ambiente de trabalho, no ambiente de desenvolvimento, enfim. O Google tem várias formas de agilizar a vida de todo mundo, com várias funções. Então esse trabalho vai ser todo baseado nessa plataforma. Bom, como acabou de ser mencionado, no final desse trabalho, o aluno que concluir o módulo vai poder usar o buscador do Google para mais do que pesquisar, assim agilizando sua rotina de atividades. E 2. Pesquisar com mais técnica e precisão, utilizando os recursos oferecidos pela plataforma. Querendo ou não, fazer várias atividades numa plataforma só economiza tempo, e é nisso que a gente vai falar agora. Pesquisa por frase exata. Como que a gente faz isso? Sempre que você quiser pesquisar alguma coisa sem que o Google altere ou separe as palavras do que você quer pesquisar, você coloca isso entre aspas. Como, por exemplo, Faculdade Mercúrio. O que ele vai fazer? Ele vai pesquisar só o que está dentro das aspas. Ele não vai adicionar nada, como sistema de informação, administração, coisas do tipo. Ele vai pesquisar exatamente como está, sem separar as palavras, sem nada. Ele vai pesquisar exatamente do jeito que está ali. Pesquisa em site específico. Às vezes você quer pesquisar algum conteúdo, mas em um site específico. Como é que você faz? Por exemplo, eu quero pesquisar sistemas de informação no site do Mercúrio. Só que se eu pesquisar assim, ele vai achar todo o conteúdo que tiver disponível no Google. Aí como é que a gente faz? Depois disso, a gente põe site, por exemplo, faculdademercurio.edu.br. O que ele vai fazer? Ele vai procurar esse conteúdo dentro do site que a gente especificou depois do site . Assim fica mais fácil para concatenar uma ocasional pesquisa que você queira fazer. Pesquisa por tipo de arquivo. Quando você está procurando um livro ou alguma coisa específica na internet que você saiba a extensão do arquivo, o Google te ajuda a procurar só esse tipo de arquivo. Como, por exemplo, se eu procurar produção textual, ele vai achar vários textos sobre isso. Porém, se eu quiser um conteúdo em PDF, eu ponho aqui File Type e depois disso eu ponho um arquivo que eu quiser. Por exemplo, se eu botar PDF, repara que ele só vai achar artigos em PDF. Se eu colocar aqui, por exemplo, também Doc, ele só vai achar arquivos com a extensão Doc. Então é assim que ele faz esse tipo de separação. Ignorando palavras ou caracteres. Às vezes, quando você pesquisa no Google, ele fica te redirecionando para um mesmo site com aquele tipo de conteúdo e você não quer pesquisar nele. Como é que você faz? Quando você for procurar alguma coisa, como sistemas de informação, você coloca depois do que você quer pesquisar o algarismo menos. Depois disso você coloca onde você não quer que ele pesquise. Por exemplo, o FRJ. Ele vai pesquisar tudo de sistemas de informação que não esteja relacionado com o FRJ, que é o que está depois do menos. Encontrando páginas relacionadas. Como é que se faz isso? Quando você quer encontrar uma página que seja parecida ou esteja relacionada com a que você está navegando ou que você queira pesquisar, você coloca related. Depois disso você coloca, por exemplo, www.google.com.br. Ele vai procurar sites que estejam relacionados a ele ou que tenham o mesmo tipo de conteúdo. Ver definição de termos. Quando você quer ver a definição de alguma coisa que você esteja pesquisando sem precisar ficar entrando em Wikipedia ou coisas do tipo. Como se faz? Você coloca a palavra define ou defina, também funciona, e você coloca o que você quiser depois. Por exemplo, sistemas de informação. Ele vai te dar uma definição sobre um assunto.
Ver quem inventou algo. Uma função curiosa, mas ainda bem útil, é que o Google te fala quem inventou o que você estiver pesquisando. Por exemplo, quem inventou a Coca-Cola. Ele vai te dar um breve resumo de quem inventou a Coca-Cola. Por exemplo, o telefone. Ele vai te mostrar quem inventou o telefone. Conversões numéricas. O Google ele tem uma função que você pode converter pesos, medidas ou temperatura direto pelo buscador, só pesquisando, por exemplo, 2.000 metros em quilômetros. Ele vai fazer a conversão automática para você, como por exemplo 0 graus Celsius em Fahrenheit. Ele vai fazer a conversão automática para você. Conversões monetárias. Assim como as conversões de medida, o Google faz conversão monetária usando a cotação atual pelo buscador, como por exemplo $1 em real. Ele faz a conversão na hora. Cálculos matemáticos. O Google ele tem uma calculadora automática no buscador, basta você querer que ele faça alguma conta por você, como por exemplo 2 mais 2 é igual. Ele vai fazer o cálculo para você. Usando um cálculo um pouquinho mais complexo, a gente pode fazer, por exemplo, 100 vezes 3 menos cosseno de 4. Ele vai fazer o cálculo para você da mesma maneira. Traduzir no buscador. O tradutor do Google é extensivo ao buscador, então você consegue fazer traduções também pela pesquisa, como por exemplo, traduza college. Ele vai traduzir college, que significa faculdade, direto do buscador. Horário em tempo real. Você também pode pesquisar o horário de qualquer lugar do mundo em tempo real pelo Google, como por exemplo, horário Japão. Ele mostra o horário que está no Japão, assim como a gente pode ver o de Brasília, que no momento está 8h45. Ele te mostra o horário exato. Meteorologia ou clima em tempo real. Você consegue ver a temperatura e previsão do tempo de qualquer lugar direto pelo Google, como por exemplo, clima Goiânia. Você pode pesquisar também por meteorologia Goiânia. Ele também vai pesquisar. Só lembrando que se você botar só meteorologia, ele vai te mostrar o lugar mais próximo de você. Programação esportiva. O Google também consegue fazer uma pesquisa direto com as informações do clube ou do campeonato que você está pesquisando. Você pode pesquisar, por exemplo, Paysandu, que ele vai ver quais são os jogos e tudo mais, o campeonato que ele está rolando. Como, por exemplo, tabela Brasileirão 2015, ele te mostra a tabela completa do Brasileirão. Programação dos cinemas. O Google também consegue fazer uma pesquisa nos sites de cinema e te dar os resultados em relação a horários de sessões e esse tipo de coisa. Como, por exemplo, você pode pesquisar o nome do filme, por exemplo, Jogos Vorazes, em São João de Meriti. Ele vai te mostrar todos os cinemas e os horários que estão passando aquele filme. Se você não colocar o lugar no final, mais uma vez ele vai pesquisar os que estiverem próximos de você. Encontrar empresas e restaurantes locais. O Google também consegue fazer uma varredura pelos estabelecimentos cadastrados e mostrar o que está perto de você. Por exemplo, em restaurante Pavuna. Ele vai mostrar um mapa dos restaurantes que estiverem ao seu redor. Horário de voos. Você também pode fazer uma varredura direta pelo buscador do Google nos sites e checar horários de voos, como por exemplo, voos Rio de Janeiro para São Paulo. Ele vai te mostrar os próximos voos, se você quiser planejar, aqui em todos os sites de aviação cadastrados. Giro de tela. O Google ele tem uma função escondida, um pouquinho engraçada, que se você digitar no buscador do a barrel roll, olha o que ele faz. Ele dá uma volta completa com o que está dentro do buscador. Google Star Wars. Tem uma homenagem no Google para o Star Wars, que se você colocar assim, A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away, que é a entrada do filme do Star Wars, ele muda o buscador e mostra os resultados como se fosse na entrada do filme. Google Gravity é um site que foi criado exatamente igual ao Google, é mais uma homenagem, que ele mostra o Google perfeito, porém tudo cai, como vocês vão ver agora.
Google Sphere. Assim como o Google Gravity, vocês também podem pesquisar no Google de uma maneira diferente usando essa ferramenta, Google Sphere. É exatamente igual ao outro, porém nesse caso o Google funciona como se fosse uma esfera. Bom, chegamos ao final dessa videoaula, passamos por várias ferramentas do Google feitas para agilizar tempo e agilizar trabalho que poucas pessoas conhecem. Espero que depois dessa aula você passe a usar esse tipo de função para poder agilizar a sua vida. Bom, muito obrigado por assistir e até a próxima.